Aleluias, glória a Deus. Aqui nós lemos esta palavra e o tema deste capítulo é o maior do reino dos céus. Deus colocou no meu coração de pôr um tema, e o tema é aprendendo com uma criança. Aleluia. Aleluias, glória a Jesus. Aprendendo com uma criança. Foi aquilo que Jesus quis passar para os discípulos. Quando os discípulos chegaram, naquela mesma hora, chegaram aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Então ali eles indagavam a Cristo, aleluia, glória a Jesus, e ali eles discutiam entre si, quem é o maior? Ali tinha 12 discípulos, e eles indagavam, e eles falaram: não sabemos, mas vamos perguntar a Jesus. Não está escrito na Bíblia, aleluia, glória a Jesus, mas imagino eles ali indagando entre si, e eles decidiram perguntar a Jesus. E eles perguntaram: mestre, quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aleluias, glória a Jesus. Jesus ele falou para Nicodemos que para entrar no reino dos céus era necessário nascer de novo. E Nicodemos perguntou para Jesus: mestre, mas como posso nascer de novo já sendo velho? Jesus disse: para nascer da água e do Espírito. Aleluia, glória a Jesus. E a água a qual Jesus mencionava, eu sempre falo, eu cito esta passagem, era nascer da palavra. Porque quem batizava eram os discípulos, e Jesus ele não batizava. Então o batismo que ele mencionava era o nascimento da água pela palavra, que era o nascimento da palavra e do Espírito. Então Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo, nascendo da palavra. A palavra ela nos dá o novo nascimento. Em Romanos capítulo de número 6, Romanos capítulo 6, do verso de número 1, Paulo ele faz uma pergunta e ele mesmo responde à pergunta. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele diz: de modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O verso 4 diz: de sorte que todos quanto fomos batizados na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, quando nós batizamos, quando nós aleluia, nascemos de novo, nós, igual o pastor falou, nós nos tornamos uma criança e começamos tudo novo. A conversão, aleluia, bíblica é um giro de 180 graus. Não é algo pela metade, é algo completo. É algo que, aleluia, glória a Jesus, transforma completamente, não pela metade. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo, não fala a metade, fala tudo se fez novo. A maneira de falar, a maneira de agir, de pensar, tudo se fez novo. E tudo se faz novo, não é pela vontade do homem, nem pela força do homem, e nem pelo seu próprio conhecimento, mas sim pelo Espírito Santo e pela palavra. Como Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo da palavra e do Espírito. A palavra nos liberta, a palavra nos transforma, como está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. Então a própria palavra, ela nos purifica, não pela metade, mas nos purifica de todo o nosso pecado, de todo o nosso velho homem. É a palavra de Deus, ela mata e dá a nós um novo nascimento. Jesus, quando ele aqui
ele diz aos discípulos: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele está dizendo aqui: em verdade vos digo que, vem uma vírgula, e ele diz, e se, tem um se. Jesus, ele não obriga ninguém a seguir ele, mas ele tem sempre em seu sermão, em sua palavra, tem um se. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e depois pegue a sua cruz e sigam-me, disse Jesus. Então, seguir a Cristo tem o si. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. Ele diz: você quer vir? Então negue-se a si mesmo. Aleluias, glória a Jesus. Não é do meu jeito, não é da forma que eu penso, não é da forma que eu quero. É necessário renunciar. Aleluias, abrir mão, largar mão do velho homem, da natureza. Aleluias, glória a Jesus. Ele está dizendo: você pode me seguir, mas tem que largar, tem que deixar, abandonar, abrir mão de tudo aquilo que é seu, que é, aleluias, glória a Jesus, contrário à minha vontade. Ou seja, abrir mão do velho homem. Aleluias, o maior inimigo do ser humano, o único que pode nos fazer, aleluias, glória a Jesus, está longe de Cristo, é o nosso eu. É o que nos afasta de Cristo. Eu não posso, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz. É o eu, é o único inimigo, aleluia, da vontade de Deus. É o nosso eu que impede nós ir avante, nós prosseguir, nós alcançar a perfeita vontade de Deus. Como ele diz, aleluia, e não vos conformeis com este mundo, mais transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está dizendo: remove o seu entendimento, remove as suas vontades, remove o seu ser, remove a sua vida pela palavra. Então transformai-vos pela renovação. A palavra de Deus nos dá esta transformação pelo auxílio do Espírito Santo. Ela nos transforma e nos faz, aleluia, nascer de novo, nos transforma em uma nova criatura. E Jesus está dizendo aqui: olha, aleluia, em verdade vos digo que se não vos converterdes, aleluia, glória a Jesus, e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então a palavra aqui não está dizendo é o diabo que vai te impedir. A palavra não está dizendo é ele que vai te arrastar para o inferno. Não, é as nossas escolhas. Ele está dizendo, deixando bem claro, dizendo: se não vos converteis. A escolha está na nossa mão, em falar: eu quero me converter, ou eu não quero me converter. Eu quero me submeter, ou eu não quero me submeter. A escolha da salvação está em nossas mãos. Aleluia, a salvação ela é individual, ela é de graça. Jesus está oferecendo, está dizendo: olha, para entrar no reino do céu é necessário se tornar como criança, é necessário nascer de novo, é necessário ser como criança. Aleluia, glória a Jesus. Mas eu não quero, não é obrigado. Mas ele está dizendo: se você quer entrar no reino do céu, é necessário se purificar, se lavar, aleluia, se descontaminar das coisas deste mundo. Mas isto é pela renovação que a palavra nos dá através de nós ouvir. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Através da fé, nós, aleluia, vencemos a barreira que nos impede de chegarmos mais próximo de Cristo. Aleluia, glória a Jesus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como conhecer a palavra, a verdade, se não procurar, se não estudar e se não ouvir. Se não der crédito, não der ouvido, não
tem transformação. Se não tirar tempo para a palavra, não tem transformação. Aleluia, a salvação está nas nossas mãos. Jesus deu, é de graça. Ele morreu, Ele já fez tudo por nós, pagando o alto preço. Mas Ele deixou o caminho para ser seguido, dizendo, não é do teu jeito, não é como tu quer, mas não é impossível. Ele deixou a possibilidade para nós trilharmos por este caminho. Ele diz, é necessário nascer de novo e se tornar como criança. Agora vamos aqui no livro de Romanos, capítulo 8, do verso 14, diz, vede quão amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então aqui diz aqui a palavra do Senhor, vede quão, aleluia, grande amor nos tem concedido o Pai. A Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que enviou o teu Filho, o teu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então ele que diz, vede, observe, contemple. Ele está nos chamando a atenção para nós ver que Cristo está conosco, que Cristo, aleluia, está no controle das nossas vidas, que Ele está oferecendo a sua mão amiga, dizendo, olha, não é difícil, eu estou contigo, não é impossível, eu te ajudo. Aleluia, glória a Jesus, basta você querer, basta se entregar, basta confiar. Aleluia, e Ele diz, vede, observeis, olheis, atenteis, para que quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, aleluia, porque não conhece a Ele, mas nós conhecemos a Ele. Verdade. Nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos quem é o nosso Pai, nós sabemos a quem servimos, nós sabemos porque nós o conhecemos, porque nós temos intimidade com Ele, nós falamos com Ele diariamente, nós, aleluia, ouvimos Ele diariamente, nós o conhecemos, sabemos o que Ele gosta, sabemos a natureza dEle, porque nós o conhecemos, temos intimidade, somos amigos dEle, porque nós estamos diariamente com Ele, sempre com Ele, sempre falando com Ele, sempre pedindo a Ele sabedoria e conselhos. Então nós o conhecemos. E no livro de 1 João, no capítulo 3, no verso 1, diz aqui também, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, mas sem fé é impossível de agradar a Deus. Mas a todos quantos o receberam. Quando você aceita a palavra, você está o recebendo. Quando você rejeita a palavra, você está o rejeitando. Não está rejeitando o pregador, está rejeitando a Cristo, porque a palavra é o próprio Cristo. Aleluia. E aqui diz, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui no verso, aleluia, glória a Jesus, ou seja, esse que eu li aqui foi João 1:12. E aqui no verso de número, no livro de 1 João 3, capítulo 2, verso 3 também diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como o veremos, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. A palavra de Deus, ela é viva. E aqui, aleluia, nisso tudo, como quando Jesus ele diz aqui, aquele que se não te converter, como essa criança, como criança, aleluia, e não vos fizerde como criança, de modo algum entrarei no reino do céu. Ele fala da pureza da criança, da simplicidade da criança, da humildade da criança.
A criança, ela não guarda mágoa, não tem vingança em seu coração. Aleluia, a criança, aleluia, glória a Jesus, ela não guarda rancor. Você pode ali danar com a criança, chamar a atenção, corrigir, aleluia, colocar de castigo, bater, pode falar bravo, mas a criança, daqui 10 minutos, daqui 5 minutos, ela já está do mesmo jeito, brincando, pulando, correndo, e esqueceu tudo, e está te abraçando, está te beijando. Aleluia, glória a Jesus. A criança, ela é insistente, ela é insistente no que quer. Quando a criança quer um leite, ela chora, 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 até conseguir. A criança é insistente. E quando Jesus diz que quando nós temos que se tornar como criança, Ele está dizendo para nós ser insistente. Mas sempre Ele traz essa insistência para a sua vontade. Quando Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes vai ter momento na nossa vida que vai vir o cansaço, vai vir a fadiga, vai vir, aleluia, glória a Jesus, o desânimo. Mas a criança, ela sempre tem ânimo, ela sempre está insistindo, ela sempre está pulando, ela sempre ali está, aleluia, glória a Jesus, ligado naquilo. Então Jesus está dizendo para que nós venhamos, aleluia, sempre procurar ter ânimo para estar na presença do Senhor. Livro de Salmos, capítulo 100, verso 1 diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Júbilo fala de felicidade. Celebrai com alegria ao Senhor, todos os moradores da terra. A celebração fala de uma prestação de culto ou uma festividade. E está dizendo: festejei, adoreis com alegria ao Senhor, todos os moradores da terra, e o mais, e servi-o com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Fala de conhecê-lo. Sabei que Ele é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então, se estamos aqui, como Cláudio disse, não é pelo nosso mérito, nem porque somos melhores, mas porque a misericórdia dele nos alcançou. Estamos aqui pela sua misericórdia, pelo seu amor, porque um dia Cristo Jesus deu a vida por nós, para que hoje tenhamos o direito de sermos filhos de Deus e a alegria da salvação. Aleluia, glória a Jesus. E a criança, aleluia, glória a Jesus, ela pede. A Bíblia fala: pedi e dai-se-vos-á. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Então fala de insistência, de petição. A Bíblia fala que, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa no teu nome, segundo a tua vontade, ele nos ouve. A criança, ela é insistente, ela pede, ela quer. Aleluia, enquanto ela não alcança, ela não sossega. Cristo está nos chamando para clamarmos a sua presença. Aleluia, para clamarmos. A criança quer sempre estar ali. Aleluia, glória a Jesus, do lado do Pai. Jesus está querendo que nós, aleluia, glória a Jesus, também tenhamos esta insistência de criança, querendo estar sempre do lado do Pai, pertinho do Pai. Aleluia, glória a Jesus, no cuidado do Pai, sentindo a presença, o calor, aleluia, do Pai. Aleluia, glória a Jesus, sempre, aleluia, ali clamando: Pai, 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 Pai. Aleluia, glória a Jesus. E não aceitando de viver longe dele, porque do lado do Pai estamos protegidos. Aleluia. Na presença do Pai estamos guardados, estamos seguros. Na presença do Pai, diante do Pai, nós temos o consolo, nós temos segurança, nós temos confiança, sabemos que diante dele, aleluia, glória a Jesus, nenhum mal pode nos atingir, porque ele é o bom pastor da vida pelas ovelhas. E quando nós estamos perante o nosso Pai, aleluia, o lobo não pode nos atingir, o ladrão não vem nos roubar, aleluia, o leão não pode nos atingir, porque ele fica ao derredor. E a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os tem, os livra de todo mal. Então quanto mais nós estamos perto de Deus,
mais um coração sensível nós temos, mais nós nos tornamos dependentes dele. Quando Jesus está dizendo aqui, temos que nos converter como criança, temos que nos tornar humilde, ele está dizendo para que nós venhamos o reconhecer como nosso Pai e reconhecer que nós não somos nada sem ele, que sem ele nada podemos fazer, aleluia, que sem ele nada podemos, nada somos, e que quando nós estamos perto dele, nós temos a paz, nós temos a alegria, nós temos o amor, aleluia, glória a Jesus, porque Jesus, quando ele chegou, quando ele ressuscitou, ele chegou no meio dos discípulos, ele estendeu a sua mão e disse: a minha paz vos dou, é-lhe dado todo o poder dos céus e a terra, e a minha paz vos dou, eu não vos dou como que o mundo dá, ele dá paz, e é de graça. Ele está oferecendo esta paz para nós hoje, esta alegria. A paz de Cristo, ela é tão maravilhosa que não precisamos estar rodeados de muitas pessoas e nem de pessoas para senti-la. O amor de Cristo não é necessário de presença humana, não é necessário de estar, aleluia, cheio de pessoas ao nosso redor para sentir esse amor. Basta estarmos ligados a Ele, basta de estarmos com o nosso coração aberto para Ele, basta de estarmos, aleluia, glória a Jesus, sempre, aleluia, focado nele, olhando para Ele. E o amor dele enche nossos corações, preenche o vazio da alma, ele preenche o nosso vazio. E quando nós temos este amor, quando nós temos essa alegria, aleluia, nós podemos estar sozinhos, não temos medo, não temos solidão, não sentimos, aleluia, desespero nem angústia, porque nós temos a certeza de que Cristo está conosco e ele está na nossa vida, está no nosso barco, está nos nossos corações. E a Bíblia diz que quando ele está conosco, em todas as coisas, em tudo, somos mais. Não somos vencedores. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Ainda tem mais. Quantas pessoas são vencedores, mas com Cristo somos mais do que vencedores. Em tudo temos vitória, em tudo temos sucesso, em tudo, porque Cristo é o nosso Senhor. Cristo está conosco e a Bíblia diz que Ele é o maior interessado em nos abençoar. Ele quer te abençoar, Ele quer nos abençoar, Ele quer o melhor para nós, Ele oferece, Ele insiste conosco, dizendo: meu filho, não é por aí, minha filha, não é por aí. Ele insiste tentando abrir os nossos olhos, mas quando, aleluia, nós não aceitamos a sua correção, aleluia, glória a Jesus, é ruim. Mas quando nós aceitamos, a Bíblia diz que Ele nos tem como filhos especial. Aleluia, glória a Jesus, quando aceitamos a correção do Pai, aleluia, nós aceitamos o seu amor, porque o Pai corrige quem Ele ama, o Pai corrige a quem Ele quer bem, o Pai corrige a quem Ele ama, aleluia, e o Pai, Ele quer o melhor para as nossas vidas, e Ele quer, aleluia, glória a Jesus, que estejamos sempre do lado dEle, sempre pertinho dEle, sempre protegido por Ele. Por isso, diariamente, Ele tenta nos exortar, nos corrigir. Aleluia, glória a Jesus. Mesmo quando nós achamos que estamos certos, a Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem ser bons aos seus olhos, mas é caminhos que lhe conduzem à morte. Aleluia, mas não só uma morte física, mas uma morte espiritual, uma frieza, um desânimo, uma apostasia. E Cristo sempre está tentando nos puxar, dizendo: não é por aí, não é aí, não é desse jeito, não é dessa forma. Eu quero te ensinar, ouve-me, aleluia, dê ouvido à minha voz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo está sempre tentando nos alertar, falar conosco, sempre nos ensinar, não da forma que queremos, mas da forma que Ele quer, não da forma que achamos que é o certo, mas da forma que a palavra nos ensina. Aleluia, glória a Jesus. E Cristo, aleluia, glória a Jesus, Ele sempre quer o melhor para nós. Por isso que Ele traz esta parábola, ou seja, ele dá essa citação para os discípulos, para fazer eles refletir, para fazer eles pensar. Ele
Ele pega a criança, coloca no meio deles para responder a pergunta deles da forma coerente, da forma que eles entendessem. Ele diz: em verdade vos digo que se não, aleluia, glória a Jesus, ele não fala da forma, ele não fala assim, você tem que fazer isso. Ele só mostra a forma, aleluia, ao contrário: se não vos converterdes como esta criança. Aleluia, ele poderia muito bem falar, vocês têm que ser como esta criança. Mas ele diz: se não vos converterdes como esta criança, aleluia, glória a Jesus, e não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Aleluia, ele está dizendo, é necessário, aleluia, procurar a cada dia esvaziar-se do velho homem, tirando a natureza carnal, a ira, aleluia, glória a Jesus, o rancor, aquilo que, aleluia, glória a Jesus, a velha natureza. Mas eu nasci assim, você assim para toda a vida. A palavra de Deus transforma quando damos lugar. A palavra de Deus, aleluia, transforma quando aceitamos que estamos errados. Quando aceitamos, a Bíblia diz que, aleluia, aquele que diz que não tem pecado mente, a verdade não habita em vós. A palavra de Deus, Jesus diz: eu vim para os pecadores, eu vim para os enfermos, porque o são não precisa de médico. Eu vim para os pecadores ao arrependimento. Ele está dizendo aqui: aqueles que acham que não tem pecado não precisa da minha palavra. Aqueles que acham que está tudo certo, não precisa mudar, não precisa de mim. Mas eu vim para aqueles que precisam de mim, aqueles que precisam de cura, aqueles que reconhecem que é pecador, aqueles que reconhecem que está enfermo, aqueles que reconhecem que o coração necessita de mudança, aqueles que reconhecem que precisa de ser sarado. Eu vim para estes. Mas aqueles que se acham que não precisa de mudar, que não precisa de se transformar, não, mas eu vim para aqueles que são humildes, aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem. Certa vez 2 homens subiram ao templo para orar, o publicano e o fariseu. Aleluia, e um batia no peito, o fariseu: Senhor, eu te glorifico, porque eu não sou como esse publicano, não sou como o pecador. Aleluia, eu não sou como esse publicano pecador. Não estou falando claramente como está na Bíblia, mas só os irmãos já conhecem essa passagem. Dou 10% de tudo quanto possuo, faço isso, faço aquilo. E o publicano somente ali não tinha nem coragem sequer de olhar para o céu e bater do peito: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aqueles que clamam pela misericórdia acham, né? Aleluia, aqueles que clamam pela misericórdia encontram. Jesus está aqui com as mãos estendidas. O livro de Isaías 59 diz: eis que a minha mão não está encolhida, ela está estendida, e nem o meu ouvido está tampado, ele está aberto para ouvir e para ajudar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Basta nós clamarmos. Jesus conhece o nosso pecado, Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece, mas Ele quer ouvir da nossa boca nós conversando, dizendo: eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu quero que a Tua palavra me transforme. Senhor, me transforma, Senhor, me muda, Senhor, faz a obra em minha vida. Ele quer que nós clamamos como criança: Pai, eu caí, machuquei o meu joelho, Pai, eu caí, machuquei a minha perna, Pai, eu preciso de ser sarado. Aleluia, o meu ralado, passa o remédio em mim, me cura, me sara. É isso que Cristo quer ouvir de nós, que nós reconhecemos. Aleluia, glória a Jesus. Senhor, eu necessito de remédio, eu necessito da Tua palavra, eu necessito do Senhor. Aí sim, o Senhor se levanta do trono e faz o melhor para nós. Glória a Jesus. Somente estas palavras que o Espírito Santo colocou no meu coração. Aleluia, glória a Jesus. E se eu ultrapassar, será de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Quero louvar a Deus por esta rica oportunidade, porque